Olá, tudo bem? Que tal colocar a mão na massa e soldar uma placa eletrônica? A partir de agora você trilhará comigo a jornada Maker de Eletrônica montando e programando o seu Franzininho Die. A Franzininho Die foi desenvolvida com a proposta do faça você mesmo e com base no Arduino. E aí, bora colocar a mão na massa? Primeiro você precisa preparar o ambiente. Você tem que ter um local seguro e com as seguintes ferramentas: ferro de solda com suporte, estanho, alicate de corte e, se possível, também um óculos de proteção, para que na hora de você cortar os terminais não acabe saltando no seu rosto. E também, se você tem cabelo comprido, você deve amarrá-lo, certo? Então vamos dar início à nossa jornada. Vamos dar início à montagem da placa. Primeiro de tudo, a gente tem aqui a nossa PCB, como vocês podem perceber. Ela tem essa identificação, né? Que são essas letras e números, em que identifica qual componente a gente deve colocar na placa. A gente tem a documentação, que você pode seguir o passo a passo, mas vamos dar início aqui à primeira. O primeiro componente que nós iremos colocar é o diodo WIN4148. O diodo 4148, ele vai aqui no D3, tá vendo, ó? O mais importante de tudo, aqui ele tem uma faixinha. Então, o nosso diodo WIN4148, ele tem aqui, ó, essa faixa preta. Então, é onde a gente vai inserir na placa. Mas como que eu sei que esse daqui é o diodo WIN4148? Se você tiver um olho muito bom, você vai ver aqui o desenho, né, escrito aqui 4148, tá? Então, você tem que avaliar se não tá misturado com o Zener, porque o Zener, ó, é bem parecido com o diodo WIN4148, tá? E aí, como que eu faço para dobrar? Eu gosto de posicionar no meu dedo e simplesmente, ó, abaixar aqui, ó, os terminais. E aí vai ficar assim, ó, bonitinho, tá vendo? Então, eu gosto de fazer desta forma. E agora, eu vou pegar a minha PCB e vou inserir aqui no D3, lembrando sempre da faixinha, né? Se a faixinha está correta. Então, eu vou inserir. Prontinho, ó. E agora, eu vou fazer a soldagem, ok? Então, vamos virar a placa. E como que eu vou fazer, né? Vou posicionar ela aqui embaixo. Vou separar os componentes aqui para o lado, para não me atrapalhar, né? Vou simplesmente fazer o seguinte, né? Eu vou pegar o meu ferro de solda, né? Vou dar uma limpada na ponta dele. Vou pegar aqui o estanho. E primeiro de tudo, né, a gente precisa esquentar esse pad aqui, né? Então, eu simplesmente vou esquentar um dos terminais aqui, né, que tá, ó. Então, eu vou esquentar um aqui por enquanto e venho com o estanho para derreter. E pronto, ó, já soldei. Novamente, primeiro esquento ali o pad, né, o terminal, e depois eu venho com o estanho, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu já soldei, ó, esse primeiro terminal aqui na plaquinha, tá vendo, ó? Então, você não precisa fazer uma bolota muito grande e nem muito pequeno. Faz média, né? Como se fosse uma coxinha, ó. Não sei se dá pra enxergar aí muito bem, mas é praticamente isso. Como é que eu faço pra cortar, né? É sempre bom a gente segurar depois que tiver frio, tá? Então, a gente segura e vem aqui, ó, e corta o terminal, tá vendo? Não deixa tão pontudo, né? E não deixa... E aí, você não precisa deixar a pontuda aqui, né? E nem cortar a solda, né? Você vai cortar mais ou menos ali, como se fosse uma coxinha mesmo, tá? Então, ó, já tá soldado aqui o primeiro componente na placa. Em seguida, nós vamos inserir os componentes diodo Zener, tá? Então, a gente tem aqui dois diodos Zeners. Então, a gente tem aqui, ó, esses dois diodos. E agora a gente vai inserir os componentes aqui. Então, aonde que eles vão ser inseridos, né? Então, aqui o diodo Zener, ele vai vir no seguinte. Vai vir nesse D1 e nesse D2. Lembrando que as faixas agora estão para o outro lado, tá? Então, a gente vai fazer, né? Dobrar os componentes e fazer novamente o processo de inserir na placa. Então, primeiro diodo, colocando aqui na placa, lembrando sempre da faixinha, né? Que é a polaridade do diodos. Então, já inserir, vou virar a minha plaquinha e vou começar a soldar. Novamente,
posiciono, acho o melhor lugar para que eu possa, né, movimentar aqui. Esquento primeiro e depois eu venho com o estanho. Certo? Maravilha, vou cortar os terminais. Cuidado porque pode estar quente, então para quem não está acostumado, né? Então, tomar cuidado. Por que que eu utilizo óculos de proteção? Tem gente que ainda corta desta forma, né? E aí acaba voando, né? Mas se você segurar também dá certo, ok? Os próximos componentes que nós iremos inserir é o 68R. Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu focar, ó. 68R é esses que tem a faixa azul, cinza e preta, tá? Então, esse daqui são os resistores 68R. Eles vão posicionados aí entre os diodos, ó, R1 e R2. Então, vamos inserir. Então, primeiro dobra os componentes e vamos colocar eles aqui. O resistor ele não tem polaridade, tá? Porém, a gente coloca ele para o mesmo lado, ó, as faixinhas para o mesmo lado, tá? Só por estética, tá? Mas não tem problema, você pode colocar da sua forma. Bom, agora eu vou novamente, esquento e venho com o estanho. Esquento e venho com o estanho. Vou cortar os terminais. E pronto. Já foi soldado os resistores aqui na nossa plaquinha. Agora a gente vai inserir o próximo componente, que é o resistor 1K5, que vai vir aqui no R3, tá? Então, vamos inserir ele aqui embaixo, ó, no R3. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, a gente vai vir novamente, dobrar os componentes. Você já pode simplesmente já fazer isso, tá? Então, já pode fazer com os outros resistores também. Então, fica a seu critério. Então, dobra os dois componentes aqui, ó. E já tem os meus componentes já colocados. Por que que a gente começa a colocar os diodos e os resistores, né? Por que que a gente não começa, por exemplo, colocando as barras ou o soquete? A gente começa com os componentes mais baixos, né? Porque vamos supor que você coloca aqui o soquete, por exemplo. Ele vai ser mais alto que os resistores. E aí, quando você soldar os resistores com o soquete na placa, os nossos resistores vão ficar assim, ó, né? Então, não vai ficar legal. Então, por isso que a gente começa com os componentes aqui mais baixos. Você pode seguir o passo a passo colocando um por um, mas se você já é mais experiente, você pode simplesmente já colocar os outros resistores, tá? Então, já com os componentes dobrados, agora a gente vai inserir o resistor 1K5, que é nessas faixas de cores, ó. Então, é no marrom, que é no marrom, verde, vermelho, tá? Então, não tá focando, ó. Então, é esse resistor aqui, ele vai no R3 aqui embaixo, tá? Então, eu já inseri ele aqui. Uma outra dica também, se você já é um pouco mais experiente, você já pode colocar os outros resistores e soldar junto. Por exemplo, aqui o 1K, que é esse marrom, preto e vermelho, nós vamos inserir aqui no R4 e no R5. Então, ó, deixa eu ver se foca. Ó, no R4 e no R5, tá? Então, você vai inserir esses componentes aqui. Então, já vou inserir, tá? Para já adiantar um pouquinho. E eles já são, né? Estão nesse modelo. E vou soldar. Então, viro a placa. E vamos lá soldar a plaquinha. Confere para ver se está tudo certo.
tenta alinhar aqui, ó, os resistores. Tem pessoas que dobram, né? Que elas dobram assim os componentes, né? Deixa eu mostrar aqui. Às vezes tem pessoas que dobram assim para ela fixar melhor, tá vendo, ó? Deixa eu ver. Ó, tem gente que dobra o componente desta forma. Eu não acho tão legal porque depois fica feio, a minha parte, né? Pela minha parte. Então, por isso que eu gosto de deixar eles alinhadinho, retinho aqui. E depois eu vou só moldando. Então, vai depender de como cada um faz aí a soldagem, tá? A gente faz nesse formato em nossas oficinas. Então, a gente vai soldando, ó, a plaquinha. Então, eu tento alinhar, ó. Já alinhei. E vou soldando o restante. Essa aqui também. Vou limpar a ponta do ferro e novamente soldar aqui a placa. Ah, mas por que você não coloca todos os componentes tudo de uma vez e depois solda? Primeiro porque a gente segue o passo a passo da documentação para os iniciantes, né? Então, para quem nunca soldou na vida, a gente pede para que solde um componente por vez, porque senão acaba atrapalhando, né? Um monte de terminal para cima, né? Então, praticamente que nossa franzininho tá ganhando vida. Então, ela tá com os componentes mais baixos aí, ó. Deixa eu ver se foca. Então, ó, já tá com os componentes mais baixos, os resistores e os diodos todos prontos. Próximo componente que nós temos aqui é o soquete. Então, aqui temos o soquete. Como você pode perceber aqui, ó, ele tem essa meia lua, tá vendo, ó? Ele tem essa meia lua aqui que ele vai, né, ter aqui na placa também. Então, ó, ele tá desenhadinho aqui, tá vendo, ó? Você percebe aqui que ele tem essa mesma meia lua aqui na placa. Então, você vai simplesmente, ó, vai inserir, ó, conforme tá no desenho, tá? E como que eu soldo essa placa? Simplesmente, né, quando a gente vira, a gente tem 6 terminais aqui, né? E esses terminais, vocês têm que soldar aqui uma ponta e depois outra ponta aqui. Porque fixa os dois lados e aí você pode conferir se não fica torto, né? Porque às vezes fica torto, né? Aqui não vou conseguir mostrar para vocês, mas às vezes fica alto aqui o componente. Então, você pode prender primeiro um lado e depois outro lado. Então, como que eu faço? Vou vir aqui, ó, tento posicionar aqui, ó, o meu dedo, ó, e soldo o primeiro. E depois viro e soldo o do outro lado. E aí, eu vou simplesmente, ó, conferir para ver se não ficou alto, né? Então, aqui, se ficou alto, eu posiciono, ó, e esquento novamente. E aí, eu desço, ó, o terminal, tá? E aí, ó, novamente, confiro se tá tudo ok. E aí, a partir disso, eu posso soldar os outros. Então, venho, soldo, ó. Viro a plaquinha, limpo a ponta do ferro. E, novamente, eu venho e soldo, ok? Maravilha! Pronto, o nosso soquete já está inserido aqui bonitinho. E agora, qual que é o outro passo, né? O outro passo é a gente colocar a chave táctil, né? Que é essa daqui, que é o botão de reset. Esse daqui a gente tem, né? Tá escrito aqui, ó. Reset fica em cima aqui do nosso soquete. Então, a gente vai posicionar a chavinha, colocando ela o mais reto possível. E vamos soldar. Então, vamos lá, soldar. Essa daqui, ela vai um pouquinho mais de solda, tá? Não tem problema. E, ó, ela vai ficar soldadinha, tá? Então, ela já tá aqui o botão reset. Então, quando você aperta, ó, faz um barulhinho, tá? Então, agora nós vamos inserir o capacitor cerâmico, tá? Então, vamos inserir esse capacitor. Então, vamos posicionar ele aqui, ó. Ele é o C1, então ele não tem polaridade, então eu simplesmente viro e soldo. Então, venho e corto os terminais dele. Maravilha! Agora, vamos inserir os LEDs, né?
os LEDs funcionam da seguinte forma, né? Nós temos o LED verde e o LED amarelo. O LED verde, ele vai no ON da placa, tá? Então, ele vai vir aqui no ON. O LED verde vem aqui no ON da placa. E o amarelo vem em LED, tá? Então, esse daqui, a gente vai saber se o circuito tá ok, né? Aqui é o funcionamento do circuito. E esse daqui será do bootloader, tá? Então, será do programa que a gente vai rodar. Então, para a gente poder primeiro colocar e inserir o LED, né? Para quem não sabe como que o LED funciona, a gente tem aqui, né, os terminais. Então, aqui nós temos os terminais. Como você pode perceber, tem um terminal maior que o outro, né? O maior, ele é chamado de anodo, ele é o lado positivo do LED. E esse daqui é o catodo, que é o negativo do LED. Então, pensa, terminal maior, positivo, terminal menor, negativo. E aqui na placa, ele tem um mais, tá vendo? Ele tem um maisinho aqui, que ele identifica qual lado que você tem que inserir o LED. Então, se o mais é aqui, eu vou colocar o positivo aqui e vou simplesmente encaixar, tá? E já posso fazer isso com o LED amarelo também. Então já inseri os LEDs aqui, tá? Então, vou virar a plaquinha e vou soldar. Então, deixa eu limpar a ponta do ferro, sempre limpa a ponta do ferro com a esponjinha, né? E vou ajustando, ó. O que acontece? Às vezes, como você não tem apoio, o seu LED fica torto, né? Então, você solda primeiro e depois você posiciona e vai, ó, esquentando os dois juntos até acertar o seu LED. Tá vendo? Para deixar ele retinho. Então, ele tá aqui, ó, já inserido. E agora eu vou cortar os terminais. Cuidado para não se queimar, espera um pouco, né? E pronto, já tá inserido os LEDs. Agora, o próximo componente é o regulador de tensão, que é esse daqui, que parece um transistor, mas não é, tá? É um regulador de tensão. Ele também tem um chanfrinho aqui, tá? Não vai dar muito para ver. Ele tem um chanfrinho aqui e aqui no desenho dele, que é o U1, tá? Aqui em cima, ele tem um desenho que você deve colocar o chanfro, tá? Então, você tem que dar uma olhadinha aqui no desenho, tá? Então, simplesmente ele tem 3 terminais. Vou posicionar eles, encaixar aqui, ó. E descer até onde eu consigo. Ele não precisa colocar tudo na placa, tá? Ele fica um pouquinho altinho mesmo, tá? Ó, não tem problema. Então, vou vir aqui. Limpar o terminal, ou limpar a ponta do ferro e esquento e derreto aqui o estanho, certo? Ó, maravilha, já foi soldado. Espera um pouquinho, corta. Então, você corta os terminais também. E vamos para o próximo, que você pode inserir agora, a gente tem aqui as barras. E também temos aqui o nosso capacitor, tá? Eletrolítico. O que acontece? Existem alguns capacitores que são um pouco maiores e outros menores, né? E acaba atrapalhando a sua montagem. Então, aqui você meça, ó, em qual que você deve colocar. Às vezes, na nossa documentação, às vezes a gente começa pela barra de pinos e depois pelo capacitor, tá? Então, porque, ó, ele... Tá vendo? A altura dele é maior, então eu começo pela barra. Às vezes tem um capacitor um pouquinho menor, e aí você começa pelo capacitor, tá? Então, vou começar pela barra. A barra, a gente tem 3 barras de pinos e de 8, tá? Então, a primeira barra que nós vamos inserir é essa de 3. Então, aqui a gente vem nesse VIN, GND e VCC. Então, a gente insere, a gente posiciona ele aqui. E para não deixar tão... torto, né? Você tem o apoio da sua mão que você pode fazer. Então, vem aqui, ó. Ou você pode colocar algum... Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Para ter um apoio melhor, eu venho, ó, com o alicate mesmo, ó. E apoio ele, não tem problema. Cuidado para não ficar tão alto, tá? E apoio para deixar ele retinho. Então, eu venho e solto. Ficou torto, não tem problema, depois dá pra corrigir, tá? Então, ó, por exemplo, ó, o meu ficou torto, já... Não, vocês não vão conseguir ver. O que acontece quando fica torto?
Simples, você posiciona ele e novamente vem esquentando, ó. E aí você vai puxando para trás, ó, tentando alinhar eles. Então dá super certo, isso daí é uma super dica. E aí você vai melhorando a sua barra de pinos, ok? Maravilha, agora vamos colocar aqui os de 8 pinos, né? Então aqui, quando eu posiciono, ó, às vezes ela cai, então vamos colocar novamente. Ok. E a mesma coisa, só que agora a gente deve soldar da seguinte forma, né? A gente primeiro solda um lado. Então, eu venho, ó, e soldo um lado do terminal. E depois, e depois eu venho, ó, e soldo o outro. Não solda um por um aqui, porque senão depois você não consegue consertar. E aí você vê se sua barra tá ok. Então, a minha aqui, ó, tá retinha. Tá? E aí, como minha barra tá retinha, eu venho e soldo os outros. Limpa bem a ponta do ferro e só vai soldando o restante. Isso é muito bom porque a gente consegue ajeitar apenas dois, né? Se der algum problema. Prontinho. Cuidado para não tocar aqui agora, né? Porque vai queimar seu dedo. Então, já tá praticamente aí quase pronta a plaquinha. E agora sim a gente vem com um capacitor eletrolítico que é um pouquinho maior, né? Também, lembrando que esse capacitor, o cerâmico, ele não tem polaridade, porém o capacitor eletrolítico tem polaridade, que é a mesma coisa. Terminal maior, né? Positivo, terminal menor, negativo, e além disso ele tem uma faixinha para mostrar, né, qual é a posição certa. Então a gente vai vir aqui, ó, e posicionar conforme o desenho. E aí eu venho e soldo o componente. Já soldei, ó, pressiono ele para colocar ele mais retinho e pronto. Confere se tá tudo ok, se não tem nenhum problema e vou simplesmente cortar os terminais. Maravilha! Agora falta o último componente aqui, que é o conector USB. Conector USB, né? Então espera terminar de, né, ficar quente aqui e você vai simplesmente encaixar ele. Você percebe que aqui ele tem dois maiores, né? Então tem dois buracos maiores que são para esses que estão aqui externos, né? E os outros 4 aqui, você vai encaixar eles aqui nos 4 buraquinhos. E aqui você vira a plaquinha e solda novamente os componentes. Então, você pode colocar bastante solda aqui nesses dois primeiro. E depois, vamos dar início aqui e soldar. Maravilha! Já soldamos a nossa placa franzininho. Tá vendo, ó? Ela já está soldada. Vamos aguardar um pouquinho para esfriar? Maravilha! E agora, né, quando ela já está um pouquinho mais fria, você pode analisar, né? Então, a gente faz o processo de analisar se não tem nenhum curto-circuito, se não tem uma solda muito feia, né? Se não tem, né, alguma coisa aqui que eu possa melhorar. Então, vocês podem analisar, ver se não tem nada, assim, um buraquinho sem solda, a solda toda grudada, né? Então, eu vou mostrar aqui só uma forma, né? De curto. Então, vou juntar aqui esses dois, ó. Então, aqui você pode perceber que a gente tem, ó, um curto-circuito que ele tá aqui grudado, né? Então, como é que eu faço para corrigir, né, esse problema, né? Então, eu simplesmente vou vir aqui com a ponta do ferro, ó. Então, eu vou vir com a ponta do ferro e simplesmente separar. Então, eu vou pegar aqui no meio desses dois, ó, e simplesmente separar. Passei, ó, no meio, ele já saiu, ó. Deixa eu só virar aqui para mostrar para vocês. Ó lá, já não tá mais. Tá vendo? Ó, já não tá mais lá. Então, você confere se a sua solda está ok e pronto. Você vai, né, tá com a plaquinha já pronta. Aí, o que que você faz? A gente vai fazer o teste do... se tá funcionando, né? Então, peraí, só um momento. Você pode testar utilizando, né, um carregador de celular. Ou até mesmo um power bank. Eu vou utilizar aqui o power bank, ó.
E eu vou só encaixar aqui na USB. Como eu tô com carga aqui, então, ó, maravilha, ó, minha plaquinha tá funcionando, ó. Olha lá, mas o circuito em si, ó, da minha plaquinha tá funcionando. Aí você pode perguntar, mas por que que não tá funcionando o amarelo? Então, não tá funcionando. Tá sim, pessoal. Mas para isso eu preciso gravar aqui, ó, o Attine 85. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, certo? Então esse aqui foi o vídeo da montagem da placa Franz Ninho Dai. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no nosso canal. Até mais!